Hoje eu tô aqui para fazer o relato de parto do Pietro, falar como foi a chegada dele na nossa vida, preparação para o parto. Como a gente já tinha contado lá no vídeo dos palpites, a gente se preparou muito para a chegada do Pietro, né? A preparação do parto foi excelente. A gente viu o filme, né, o Renascimento do Parto, assistimos tudo que era indicado, eu assisti relato de parto o dia inteiro. E ficamos muito envolvidos em toda essa preparação, participamos de todas as rodas de gestante que a gente ficava sabendo, participamos de um curso de gestante da Unimed, escolhemos uma equipe, né, escolhemos o melhor médico, que era um único humanizado da nossa cidade. Foi 2016 que a gente engravidou do Pietro. E aqui em Lavras não tinha nenhuma doula ainda. Não que a gente conhecesse. Teve um dia que a gente foi assistir um filme, aquele filme O Começo da Vida, lá na UFLA. E aí, durante esse filme, teve um debate. E aí, conversando durante o debate com uma mulher lá, ela me disse que em agosto ela terminaria o curso de doula dela. Que até se eu quisesse, ela poderia ser voluntária, já que seria o primeiro parto dela, né? Que sei, mas nem chegou a pensar mesmo em ter uma doula. A gente não sabia a importância que era ter uma pessoa para acompanhar a gente no trabalho de parto. Aí deixamos passar. Chegando perto da data do parto do Pietro, já quando a gente estava com umas 30 e poucas semanas, 34, 35, aí a gente começou a perceber que realmente a doula seria muito importante. Aí a gente lembrou, né? Na verdade, a gente começou a pensar, bateu cabeça e até a gente chegou a procurar a equipe de trabalho de parto domiciliar mesmo, mas a gente não teve muita afinidade com a equipe. Então, chegando para 35, 36 semanas, a gente entrou em contato com essa mulher que tinha falado pra gente, marquei o encontro com ela e aí acabou que a gente contratou ela para assistir o nosso parto, né? E realmente o trabalho da doula faz muita diferença. A doula não faz só massagem, né? A doula tranquiliza a gente, passa informação de qualidade, tranquiliza o esposo também quando ele fica nervoso. Ela se preocupa com o ambiente, né, do parto, se a luz está muito acesa, se está precisando de colocar alguma coisa mais confortável, mudar a posição na hora das contrações, indica posições, indica exercícios, ajuda na respiração. Então é muito benefício que uma doula pode trazer para um trabalho de parto. Então a gestação do Pietro foi muito tranquila. Eu tive raríssimos enjoos, que eu me lembro, assim, foram uns 3, bem no comecinho, mas aquele enjoo, assim, de acordar com a barriga ruim e depois, passado um tempo, eu consegui tomar o café da manhã normalmente. E uma dica que eu usava bastante, esse enjoo matinal, ele pode ser resolvido você comendo uma bolachinha antes de levantar da cama. Então, ele realmente funciona. Aquela gestação pra gente foi o começo de tudo, né? A gente curtiu o crescimento da barriga, as primeiras mexidas, tudo que tinha de envolvente na gestação, a gente participou junto e ficou tudo muito envolvente para nós dois, porque ali a gente estava criando um laço familiar, né? Comecinho de casamento ainda, criando um laço entre nós dois, e além disso ainda ter um outro ser pra gente amar. Então a gente foi descobrindo tudo junto e crescendo junto, a barriga e o amor. E pra quem não sabe, a gente só descobre o sexo do bebê quando nasce. E aí então a gente não sabia o sexo do bebê ainda, né? A gente não sabia que era Pietro. Então a gente passou toda a gestação ouvindo: o que é o bebê? Aí a gente falava: não sei, a gente só vai descobrir quando nascer. Nossa, mas que coragem, como é que vocês conseguem? E a gente percebeu que a gente consegue controlar a nossa ansiedade, a gente consegue controlar as nossa ânsia de querer tudo imediato, né? Porque a maioria hoje quer quanto antes, né? Tanto que agora tem até o exame com sangue, né? Pra lá com pouquíssimas semanas para descobrir o sexo do bebê. Não tem necessidade nenhuma de saber o sexo do bebê tão rápido e pagar tão caro, né? Para uma coisa que é uma ansiedade de momento. A gente precisa treinar nossa virtude da paciência, né? Esperar as coisas acontecerem. Não é errado, né? Você querer saber, a gente fica ansiosa mesmo, principalmente quando é as primeiras gestações, né? Que a gente tá tudo envolvido. Mas a gente percebeu que não saber o sexo do bebê, a gente conseguiu não ter consumismo. Porque a gente não ficava olhando loja de bebê, roupinha e querendo comprar tudo, porque a gente não sabia se era menino ou menina. Então a gente arrumou o necessário. A gente fez um enxoval básico, né? A maioria até ganhada, porque a gente tinha muitos amigos que já tinham tido filhos e emprestaram muitas roupinhas neutras pra gente e disponibilizaram, né? Se fosse menino, emprestaria, se fosse menina, emprestaria também. E aí então a gente fez o básico, como um bercinho neutro, uma cama de babá, uma poltrona para aumentar.
um enxoval todo neutro, um trocador e tudo neutro. E ficou lá o quartinho dele de bichinho muito neutro, esperando ele chegar. Quando chegasse o bebê, a gente saberia se ia arrumar mais pro lado do rosa, pro azul, e se ia arrumasse também, né? Porque a criança mal vê um quarto, né? A gente não precisa emperequetar tanto, esperar tanto com o enxoval perfeito, porque o que a gente precisa para receber bem um bebê é o amor, é a família, é a nossa preparação mental, principalmente, muito mais importante que um enxoval, uma peça de roupa cara, um enxoval de primeira qualidade, né? Todas as peças que existem numa lista de enxoval, porque a gente não usa nem 30% daquelas peças, né? E a gente acaba sendo precipitado em comprar tudo aquilo sem nem saber se vai usar realmente. Então a gente percebeu que não saber o sexo do bebê ajudou também a gente não ser consumista e comprar coisas além do que a gente precisaria. É muito mais importante a gente se preparar para o trabalho de parto, para o parto, para a chegada do bebê, a nossa condição mental de saber que um bebê recém-nascido vai chorar mesmo, porque ele está ali no nosso útero, aconchegante, quentinho, no meio aquático. E aí quando ele nasce, ele ouve barulhos que ele nunca tinha ouvido dentro do útero, ele se assusta. Aí ele tá num meio quentinho, ele vem pro meio frio, aí com roupa que pinica, que incomoda, vozes que ele não conhece, barulho que não conhece, que ele nunca ouviu. Então o bebê recém-nascido ele vai chorar para quase tudo. Mesmo que seja um bebê recém-nascido muito calminho, tudo que ele sentir desconforto, que ele quiser avisar, ele vai chorar, porque é a única maneira que o recém-nascido tem de se comunicar com a gente, é chorando, né? E aí, com o tempo, a gente vai começar a detectar o que é cada tipo de choro. Então, se você quer preparar bem para a chegada do seu bebê, é preparar você, a sua família e a sua casa em questão de adaptação de afeto mesmo, de receber, qual o melhor ambiente, né? Um ambiente calmo, tranquilo, e não em questões de utensílios e de compras, né? Você não precisa comprar tudo que tem numa lista de enxoval, porque você não vai usar. Então, não exagera, não seja consumista e pense em se preparar, né? A gente estudou sobre amamentação, se precisava realmente preparar alguma coisa para amamentar. E, na verdade, a gente acabou descobrindo que a gente precisava se preparar, né? Preparar o psicológico, ter uma boa rede de apoio, ter pessoas por perto que a gente sabia que ia apoiar a gente na nossa decisão. Tudo que eu queria amamentar, eu queria vencer todos os meus desafios, né? Tudo que eu tivesse dificuldade, eu queria superar para continuar amamentando. Então, o que eu fiz? Eu mantive perto de mim as pessoas que eu sabia que iam me auxiliar a continuar e a persistir para não desistir. Então, é você ter pessoas por perto que vão te apoiar e que vão falar, não, você consegue, é só agora que é difícil, depois vai ser bom. Então, voltando a falar sobre o parto do Pietro, na gestação do Pietro, engordei muito, engordei 16 quilos no total. Não aparentava tanto porque eu sempre fui extra magra, então 16 quilos pra mim, que pesava 47, 48, não foi tanto. E aí, numa manhã de domingo, perto lá das 35 semanas, eu comecei a sentir meu primeiro pródromo. Aí tava na casa da minha avó pra almoçar num domingo, e aí comecei a sentir algumas contrações, né? Já tava lá vibrando. Então quer dizer que pode estar chegando. E aí fiquei lá quase uma manhã inteira balançando o quadril e tentando aliviar um pouquinho a dor e comemorando também, porque era tudo que eu queria, era sentir esse início de trabalho de parto. Minha avó ainda ficava enlouquecida, né? Ela virava e falava assim, para, esse negócio aí já vai nascer aqui, vai nascer, com essas contrações aqui em casa já nasce aí. A gente falava pra ela, não, não acontece assim, trabalho de parto demora. Se for nascer hoje mesmo, demora, ainda tem que ir pra casa, ainda vai ficar um tempão, tipo, hospital. Então não precisa preocupar não, que não nasce assim não. E aí que a gente começou a perceber que a gente tinha ainda algumas coisas para arrumar. A gente não tinha feito ainda chá de fralda, não tinha tirado fotos de gestante. E aí nessa semana da frente a gente começou a organizar tudo isso. Aí a gente fez o chá de fralda no sábado da frente desse domingo, né? Já tava com 36 semanas e alguma coisa. E no domingo a gente tirou as fotos de gestante. E aí na quinta-feira da frente eu tinha consulta, tava com 37 semanas. E essa consulta eu levei a doula para conhecer o meu médico, né? Que foi um pedido dele, né? Aí foi a doula comigo pra consulta de 37 semanas. Chegando lá na consulta tava tudo normal, né? O ultrassom, os exames que ele olhou tava tudo bem. Mas na hora de aferir a pressão, minha pressão estava alta. Aí o Dr. Lucas visivelmente ficou com uma cara de preocupado, né? E aí ele falou, vou te dar 40 minutos para você ficar de observação e respirar, fazer alguma coisa para tentar voltar essa pressão ao normal. Se ela voltar ao normal, eu te libero para ir embora para casa com a condição de que você vai ficar de olho na pressão. Se não voltar, a gente vai ter que fazer
um exame de urina para ver se não é início de pré-eclâmpsia. Aí tá, a sorte que eu estava com a doula por perto, né? Porque aí nesses 40 minutos de observação ela me acalmou e fez alguns exercícios de respiração comigo para que eu pudesse tentar voltar aquela pressão ao normal. Aí 40 minutos depois ele foi ferir a pressão, realmente tinha voltado, graças aos exercícios de respiração. Aí ele me liberou para ir para casa, para eu repousar e fazer o exame de tantas em tantas horas para ver se a pressão não voltaria a subir. Só que eu cheguei em casa, já naquele insight de, gente, vai ser hoje, pode ser hoje, eu acho que eu não vou descansar não, vou fazer um monte de coisa, né? Aí terminei de lavar a roupinha do Pietro. Não era Pietro ainda, né? Terminei de lavar a roupinha do bebê, aí terminei de arrumar a mala de maternidade, organizei plano de parto, coloquei tudo na mala, organizei quartinho, deixei tudo prontinho e aí já era umas 3 horas da tarde, consegui deitar para relaxar um pouco. Quando eu acordei, umas 4 e pouquinho, aí fui na farmácia, que era perto da minha casa, para aferir a pressão e ver se não estava alta. Aí tava normal. A moça da farmácia ainda virou para mim e falou assim: "E aí, pra quando que é esse bebê?" Eu falei assim: "Eu acho que é pra hoje." E aí ela riu da minha cara, fui embora pra casa. Aí relaxei mais um pouquinho, esperando o Gui voltar do curso, porque nessa época eu ficava fora de casa de 5h30 da manhã até umas 9 horas da noite. E aí, deu umas 7 e pouco, meus pais chegaram lá em casa, e aí eles iam me levar na farmácia, só que aí o Gui ligou falando que tinha sido liberado mais cedo, e tava chegando em casa. Aí a gente esperou ele chegar, e a gente foi na farmácia todo mundo junto, era umas 7h30, 8 horas. Aí foi pra farmácia, feriu a pressão, aí o resultado da pressão tava alta. Aí ligamos pro médico e ele falou pra gente ir pro hospital, que lá a gente teria que fazer o exame de urina pra ver se realmente não era a pré-eclâmpsia, né? Pra ver se não acharia a proteinúria na urina pra detectar se era ou não a pré-eclâmpsia. Aí chegamos lá, fizemos o exame, ficamos esperando o resultado e realmente tinha, né, a proteína na urina. E aí ele falou com muito pesar, né, que a gente tava começando com a pré-eclâmpsia. E aí eu já abri a boca a chorar e fiquei descontrolada. Fiquei desamparada, porque ali eu comecei a pensar que não ia dar nada certo, que eu não ia conseguir o parto normal que a gente sonhou, que a gente estudou, que eu ia ter que ir pra cesárea. Aí foi a única pergunta que eu consegui fazer pra cesárea, né? Aí ele pegou e falou: "Não, de maneira nenhuma. Vocês sonharam com o parto normal até aqui. E a cesárea, nesse caso, seria um risco muito maior, porque a sua pressão está alterada. E aí, se eu te corto e faço uma cirurgia, o risco de hemorragia é muito grande. Então, a primeira opção ainda é o parto induzido. Se não der certo o parto induzido, aí sim, como último caso, a cesárea vem para salvar vidas." Ai, eu dei aquele respiro de alívio. Era tudo que eu precisava ouvir, né? Porque eu já estava imaginando que eu tinha perdido tudo que eu tinha estudado, né? Que uma coisa que a gente não controla, eu ia acabar perdendo o nosso grande sonho do parto normal. E ligamos para a doula, ligamos para minha mãe, não era intenção nossa chamar minha mãe, porque todos os relatos de parto que a gente leu sobre ter chamado a mãe descontrolou. Então o meu medo de chamar minha mãe era o quê? Era ela ficar com aquele receio de: minha filha tá sentindo dor, não, filha, não faz isso, não, você tá estragando sua vida, parto normal pra que sentir dor, cesárea você só vai lá e corta e arranca o neném. Eu não tive tido ainda a vontade de chamar ela, porque eu fiquei com o receio dela me descontrolar na hora do trabalho de parto, né, de me querer desanimar. Só que na hora que ele disse que ia induzir, e aí o Gui chamou a doula, eu tive a vontade e a certeza de que ela não me atrapalharia, e eu queria ela ali comigo, né? Porque mãe é mãe. Então chamei minha mãe. Aí então o Dr. Lucas fez uma avaliação no colo do útero, né? Porque aí, como seria um parto induzido, o método para indução depende de como está o colo do útero. Se o colo não está favorável, não está amolecido nem dilatado ainda, primeiro inicia a indução com o comprimido misoprostol, primeiro para estimular o colo. Agora, se o colo já está macio, tem alguma dilatação, então já pode iniciar direto na ocitocina, que vai regular as contrações e vai fazer esse colo terminar de afinar e abrir. E aí, quando ele fez o toque, eu estava com o olo amolecido e com 3 centímetros de dilatação. Ai, fiquei muito aliviada, muito feliz, porque a gente já poderia começar na ocitocina e a chance de dar certo era muito maior. Então, aqueles pródromos lá do domingo passado fizeram efeito, né? Deram uma ajudinha boa. Então, a gente entrou pro quarto, né? A doula já tinha chegado, minha mãe também. O Gui ainda estava no telefone, resolvendo o caso de acomodação,
o plano de saúde, né? Conversando no curso também, porque ele teria que se ausentar no dia seguinte, então já resolvendo todas essas pendências. E aí a ocitocina já estava ligada na veia, já estava ali funcionando, e aí eu comecei a sentir as contrações. E aí começamos, né? Fazer exercício na bola, e rebolava para um lado, rebolava para o outro, e aliviava a dor. Ainda estava bem levinha assim, mas ela estava vindo bem constante, bem, com um intervalo bem curto até. Minha mãe, eu sempre vi ela num cantinho mais distante, né, só observando tudo. Toda vez que eu ia me movimentar entre um exercício e outro, eu olhava pro cantinho e tal, eu encontrava o olhar dela no meio do caminho. E ela estava sofrendo pelas minhas dores, pelas minhas escolhas. Ela não demonstrou em momento nenhum com palavras. E mãe é mãe mesmo, né? Sente tudo que a gente sente. Eu acho que a vontade dela era me arrancar dali ou tirar toda a minha dor. Mas ela conseguiu manter o silêncio e me dar até tranquilidade, porque toda vez que eu olhava para ela, ela estava me olhando, então aquele olhar já me consolava. Então a doula veio com os exercícios da bola, entre uma contração e outra. Durante a contração, as massagens na lombar, massagem no ventre, né, que aliviam bastante, com aqueles olhos com cheirinho de parto, que é uma delícia, né? Quem já teve doula e já usou os olhos de parto, né, sabe que ele realmente fica com cheiro de parto, porque ele foi usado no nosso parto. Então a nossa memória é que aquele é o nosso cheiro de parto, né? As contrações já tinham começado e estava praticamente regulado, assim, com um intervalo bem curto. E estava começando a ficar intensa. E aí eu só vendo o Gui lá de um lado pro outro no telefone. E aí eu tive que dar uma chamada. Eu falei, amor, senta aqui comigo. O trabalho de parto já começou. O seu bebê vai nascer e você não vai nem estar aqui perto comigo. Aí tá, aí caiu a ficha. Eu acho que para um homem também é mais difícil, né? Pra mim, eu tava ali sentindo a dor, a contração e tava envolvida naquilo. Para um homem já não é tão hormonal, então para ele ainda tava meio desligado. E ele com a cabeça em precisar resolver pendências, acabou que ele não entrou no clima tão rápido. Então essa chamada fez ele fazer o que a gente planejou, né? Que era sentar comigo, conversar, fazer um carinho, né? Dar beijo, abraço, colocar música. E ali foi. Ele não saiu mais de perto de mim, estava o tempo todo ali com um olhar atento e me passando calma, mesmo que só com o olhar. Aí a doula me alertou, né, que quando eu começasse a sentir as contrações mais intensas, que era para eu avisar, que aí ela prepararia o chuveiro para ir para lá, né, porque no caso da contração está bem intensa, a única coisa que alivia um pouco a dor é a água quentinha na lombar. Então foi o que eu fiz. Na hora que eu senti que estava apertando bem, isso acho que já era umas 2 horas da manhã, aí eu falei pra ela que estava bem intenso, que eu queria ir pro chuveiro. Aí fui, comecei sentada na bola, fazendo exercício com a água caindo nas costas. Aí depois já não era o suficiente, aí eu agachei no chão e deitei assim em cima da bola. Fiquei ali um bom tempo. Por fim eu já estava debruçada no chão, assim, meu corpo estava jogado em cima da bola e tudo espalhado assim pelo chão, porque a dor já estava bem intensa. E aí eu bem jogada assim no chão, quando vê as enfermeiras entram no quarto, né? E aí me falam, quando essa contração passar, deita na cama pra gente avaliar. Eu ainda tentando assim criar força para responder ela. Aí eu falei, pode avaliar aqui mesmo. Aí ela, não, eu espero, tá? Lá é melhor. Eu falei, é melhor pra você, querida. Pra mim é melhor aqui, eu não vou levantar. E ela, meio com a cara de bucho, né? Falou assim, então desliga o chuveiro que eu vou ouvir o coração enquanto essa contração passa. Depois a gente deita lá pra fazer toque. Eu falei, não, ninguém vai fazer toque em mim, não. Só o único que encosta aqui em mim é meu médico. E eu, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ter essa braveza toda, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou muito calma. E pra eu fazer alguma coisa assim, é alguma coisa que realmente tá me incomodando muito. Então, assim, ela chegar de sopetão e querendo me mandar sair dali, sendo que eu já não tava em condição mais de sair, já tava ali debruçada no chão e sentindo muita dor, eu não tinha realmente condição de levantar. Então, a única maneira que eu tive foi encontrar força para soltar essas frases de efeito para ela. Não foi nem minha intenção ser sem educação, não. E, na verdade, eu nem sei se eu realmente falei tudo isso na frase, porque eu tenho a memória já de já estar bem distante. Eu ouvi ela falar bem lá no fundo, sabe? Como se o cérebro tivesse meio desligado. Então eu ouvi ela falar bem distante e eu imaginei que eu falei tudo isso na frase, mas a certeza de que eu falei, eu não sei. Eu sei que deu efeito. Aí eu falei pra ela, não vou sair daqui, a contração não tá passando, eu não consigo levantar. Aí, quando vê no fundo, assim, eu ouvi um deboche, acho que elas eram umas 3.
Aí eu ouvi uns debochezinhos, ela falou assim, ai, tá só começando o trabalho de parto e já não tá aguentando. Aí, né, aqueles debochinhos que dá vontade de criar força levantada ali, mas eu não tinha realmente, e se eu tivesse também, eu não faria nada, com certeza. E aí, poucos segundos depois disso, ela já tinha ouvido o coração do bebê, então eu senti um puxo, senti uma vontade de fazer força, e fiz a força porque eu não consegui controlar. Aí eu olhei pra doula, né, porque eu senti algo pressionando e descendo, aí coloquei a mão, olhei pra cara da doula e falei, o bebê tá nascendo, o cabelinho tá aqui. Aí ela olhou pra minha cara assim também, e as enfermeiras tudo rindo, né, tipo assim, elas vêm aqui e eu faço essa cena, né. Aí elas tudo rindo, debochando, falando, ai, que nascendo o quê? Ainda vai demorar muito, é parto induzido, você nunca passa por parto. Aí aqueles debochinhos, sabe, de não é agora não. Aí eu falei assim, Tainã, põe a mão aqui e fala pra ela se tá nascendo, olha o cabelo aqui. Aí ela pôs a mão e falou assim, pode chamar o médico que tá nascendo sim. E assim, só ouvia aquela correria, aquela movimentação, e enfermeira pra um lado, enfermeira pro outro. Em poucos minutos o médico tava ali. E aí ele chegou lá. Aí quando ele chegou eu tava controlando pra não fazer mais força pra não nascer, porque era uma coisa desconhecida, eu não sabia como que eu tinha que fazer força, apesar de ser instintivo. Eu dei uma travada ali porque eu tava realmente com medo do bebê passar e nascer. Então ele ainda chegou, ele perguntou se o Gui queria amparar, aí o Gui falou que não. Então ele amparou a cabecinha do bebê para não sair de uma vez e causar uma laceração muito forte, né? E aí 2 forças depois o Pietro estava no nosso colinho. E aí parece que o mundo inteiro em volta parou, né? Parece que tudo ali tá parado. E aí a gente só ia ouvindo a comoção, né, das pessoas que estavam ali em volta, né? Eu já consegui de longe ver minha mãe chorando, muito emocionada, porque ela nunca tinha visto um parto presencialmente assim. E aí a Tainã, eu olhava assim no box do banheiro, assim em cima, ela tava lá com a cabecinha assim olhando. Aí assim que ele nasceu e veio pro meu colo, o Dr. Lucas já deu espaço pro Gui chegar também, e aí a gente ficou ali nós 3, com o mundo tudo em volta parado e curtindo aquele momento, sabe? Contemplando mesmo a vida por completo, né? Como é perfeito a chegada de uma criança, né? De um bebê no mundo. E de forma respeitosa. É uma forma de mudar o mundo mesmo, porque ele é recebido com amor e o bebê, ele sente isso, né? Vai ali pela descarga hormonal, porque enquanto o bebê acabou de nascer, a placenta ainda tá ligada na gente. Então, toda aquela descarga hormonal, aquela ocitocina que a gente sente, aquela felicidade, ainda tá passando pelo cordão umbilical. Então, tudo isso vai pro bebê, o bebê sente. E aquilo pode mudar a vida de uma criança. Uma criança que é bem recebida no mundo, ela com certeza vai ser um ser humano muito melhor. Ela com certeza terá virtudes de uma pessoa que foi bem recebida. E aí ficou eu e o Gui contemplando tudo, cada detalhe, como é que é perfeitinho, gente, as mãozinhas, os pezinhos, a gente contou cada dedo, viu, cada dobrinha, o rostinho, parecia com quem, aquela coisinha toda inchada, toda branquinha de vernix, é muito perfeito. E ali a gente ficou muito tempo, né? E a gente perdeu a noção do tempo mesmo. E o Dr. Lucas sugeriu a gente cortar o cordão umbilical. Na hora de tirar o cordão umbilical da perninha, na hora que a gente desenrolou, assim, abriu a perninha pra desenrolar o cordão e tirar, aí a gente viu a menina, a Pietra. Aí nisso a gente foi ouvindo só assim, a menina, aquele eco assim na sala toda. E todo mundo sabia que a gente não sabia o que era. Então tava todo mundo ansioso junto com a gente pra saber se era menino ou menina. Então nesses primeiros minutos, o Pietro chegou a mamar, né? Teve a hora de ouro dele, mamou ali nos primeiros minutos de vida. Ficou no colinho. E aí, enfim, o Dr. Lucas falou que tinha que levar para trocar roupinha e também porque ele precisava me avaliar, porque a placenta ainda não tinha nascido. E o parto só termina quando a placenta nasce. Como a minha placenta ainda não tinha saído, então ele ficou um pouco preocupado. Mas hoje eu vejo que ela não saiu porque eu perdi o clima do parto, né? O bebê nasceu, aí ficou aquele tanto de gente em volta comemorando o sexo do bebê, e comemorando junto por causa do nascimento e acendendo luz. Eu perdi o clima do parto. Aí o que acontece? As contrações param. Ah, teve outro detalhe muito importante, que eu ranquei o soro, né? Depois que nasceu, eu queria pegar e movimentar o bebê e eu não tava conseguindo por causa do soro ligado na minha mão. E aí o que eu fiz? Ranquei o soro. Então pode ter sido que as contrações pararam, porque eu ranquei o soro da ocitocina, né? Deitei na maca e aí foi quando eu passei a maior vergonha de todo o trabalho de parto, porque eu me tornei uma criança. Meu corpo já tava frio, o bebê não tava no meu colo, eu queria pegar logo ele, né? E ali eu tinha que arrancar uma placenta que tava doendo muito mais do que o parto inteiro.
e ainda dar uns pontinhos na laceração. Porque como o trabalho de parto foi muito rápido, não deu tempo dele fazer báscula o suficiente para aumentar a circulação de sangue no local. E aí eu fiz muita força, eu acho que eu não consegui controlar tanto a força na hora do expulsivo, e aí deu uma laceraçãozinha boa até. E aí tava lá, né, eu deitada, sofrendo, fiz um escândalo, né, que eu não queria tomar anestesia, eu não queria que arrancasse placenta, eu queria meu bebê no colo, não queria levar ponto, e o Gui teve que segurar a minha mãozinha, enquanto minha mãe segurava o Pietro. Depois minha mãe teve que colocar o Pietro no meu colo pra ver se eu distraía com alguma coisa, e eu passei muita vergonha. Mas resumindo, gente, o trabalho de parto bem vivido é fascinante, é incrível. A gente lembrar de cada detalhe ainda emociona até hoje. A gente vê foto, a gente fica emocionada. É muito, muito, muito gratificante ter tido um parto tão respeitoso, mesmo que hospitalar e induzido. Foi muita graça de Deus mesmo a gente ter conhecido o Dr. Lucas como médico, né, que é um excelente médico humanizado, respeitoso, respeitou todas as nossas vontades, nos deu as melhores opções, né, tanto que ele não me encaminhou direto para uma cesárea com a pré-eclâmpsia. Ele ainda me deu a opção do parto normal induzido, porque ele sabia dos nossos sonhos e ficou envolvido em tudo isso. Então a gente só tem a agradecer por ele e também pela providência de ter encontrado a Tainã como doula, bem perto do parto mesmo, e dela tá ali com a gente. E de toda a equipe envolvida, vocês querem ter um parto normal, estudem o bastante para conseguir tomar suas decisões e fazer boas escolhas de equipe, do que você quer ou não, conhecer o hospital, saber os procedimentos que são necessários ou não, o que é violência obstétrica ou não, para você saber os seus direitos e buscar por todos eles e cumprir esse trabalho de parto como você sempre sonhou, porque um trabalho de parto bem feito, ele muda a nossa vida totalmente, o nosso jeito de ver o mundo, e até a nossa forma de lidar com o bebê, porque ali é envolvido muito hormônio. E até pro pai, né, eu vejo o Gui participou de todo o trabalho de parto, e ele não só viu o bebê pronto ali, enroladinho num pano, ele viveu o trabalho de parto todo até o nascimento. Então, para ele também cair a ficha do que é ser pai foi muito importante também, porque ele viveu todo aquele processo junto comigo, e pegar o bebê no colo e falar, meu Deus, esse bebê é meu, eu vi nascer. É realmente diferente na vida do homem também, porque é mais fácil dele criar aquele amor que não é tão instintivo como o nosso, né? O amor de pai, ele é criado depois que o bebê nasce, né? Depois que ele começa a pegar, o bebê também só vai conhecer cheiro do pai depois que nasce, porque não estava dentro dele, né? Então todo esse amor é produzido fora do útero, né? E no coração deles. Curta, compartilhe, inscreva no nosso canal.